dele. She was the sacristan Ela era sacristã for our church. da nossa própria igreja. If a girl like that came into our chapels, who was one of our girls, she would be out on your Brazilian tree, hanging from the neck until dead. You said Brazil tree? What's the tree that your Brazil is named after? Pau Brasil. Pau Brasil. Was it? Pau Brasil. Pau Brazil. We would hang her from one of those trees. But what do you say? I said if that happened in America in our chapels, and it was one of our ladies trying that. Se isso que aconteceu na Alemanha tivesse acontecido lá nos Estados Unidos no tempo deles, elas seriam penduradas na árvore. Okay. No way. Não, sem chance. Mas lá já tinha o Spielberg. É? Na Alemanha já tinha o Spielberg para providenciar essa O padre Schmidberger to Yes. prepare the field. Yeah, yes. Okay, we must go then. Do we say the prayer now? We can. What time Do you is want it? to ask if they have any questions? We can have questions. Any questions? We can close here. It is enough. Perguntas? Alguém tem Eu perguntas? faço uma pergunta. Yeah. Como se explica que Dom Tissier não quer saber de acordo e está do lado de lá? Okay, say that again. Fala de novo. Como se explica que Monsenhor Tissier Como não quer saber de acordo e está do lado de lá? how can we explain Bishop Tissier? Apparently he doesn't want the agreement, but he's still on their side. Bishop Tissier told Father Chazal in August O bispo Dom Tissier falou para o padre Chazal em agosto. he agrees with what we say, what Father Chazal says, what I say about the doctrine. Ele concorda com o que ele disse, com o padre Chazal disse, ele concorda com a doutrina dele. But he thinks we are wrong in speaking out publicly Mas ele acha que eles são errados de pregar isso publicamente, because it may cause a division in the society. porque pode causar uma divisão na fraternidade. He cannot imagine a division in the society Ele não consegue imaginar uma divisão na fraternidade, because his whole life is the society. porque a vida dele é a fraternidade. He founded it. Quer dizer então que a fraternidade vale mais do que a unidade da fé? So the fraternity is worth it more than the faith. That's the problem. Yeah. Esse é o problema. But he doesn't see that. He's Ele não vê hoping isso. a miracle will come to stop. Ele pensa que um milagre pode vir e para parar Dom And Philé. also Bishop Tissier did say to Father Giselle, E o Dom Tissier também falou para o padre Chazal: we bishops and superiors, we are the captains. nós, os bispos, os superiores, nós somos os capitães. You are just a soldier. Os capitães. So you wait for us to say when to charge. Então vocês têm que esperarem, vocês devem esperar o que nós dizemos, vamos atacar. And Father Chazal said, E o padre Chazal respondeu de volta: when the shepherd will not fight, the dog is the next line of resistance. quando o pastor não luta, o cachorro é o próximo a avisar o lobo. Conhecemos a resposta. And he said, we will keep barking until you want to come join Nós us. continuaremos latindo até você querer juntar. E não vai Yeah. se juntar. I think he's got a disconnection Yeah, between his mind and heart. O que ele está dizendo, ele acha que Dom Tissier tem uma desconexão entre a mente e o coração dele. He sees very clearly Ele the problem, vê, claramente, but he cannot make himself go against Bishop Fillet, even though he does not like him. mas ele não consegue ver ele indo contra Dom Philé, mesmo sabendo que ele não gosta dele, que ele é errado. And Father Ortiz told us about a case of Bishop Fillet when he was a superior E o padre in Italy. Ortiz nos contou uma história. Sabe quem? In Italy. Padre Ortiz, Father Ortiz, who is with us. Juan Carlos Ortiz, yes, Colombian. colombiano, Juan Carlos Ortiz, padre Ortiz He's falou. 28 years a priest now. Ele tem 28 anos Of the society. de Sacerdócio. Yeah. When he was in the seminary, Quando- that means 30 years ago, Quando ele ainda estava no seminário, ou seja, 30 anos atrás, there was liberal professors in Rome. havia Não, professores liberais em Roma And the French seminarians were afraid to speak e os seminaristas franceses tinham medo de about the South American denunciar. seminarians, which he was one, the South American seminarians. mas os seminaristas da América do Sul que estavam lá, They were mad. eles estavam bravos. So when Bishop Tissier came, Então, quando o Bishop Tissier veio, he came and visited the seminary because there were problems.
Ele veio visitar o seminário porque havia problemas. Don't see it. They told Father Tissier at the time. Eles falaram ao padre Tissier, ele não era bispo ainda, eles This falaram. professor is liberal. He is teaching modernism. He must be thrown out. Aí falou para o Doncier, esses professores são liberais, eles estão ensinando liberalismo, ele tem que ser chutado. Father Tissier said he wouldn't say something bad. You just obeyed him. O padre Tissier disse que ele não ia dizer nada ruim, apenas obedeça. Nothing was done. Aí nada foi feito. But at the end of the year, Archbishop Lefebvre came. Mas no final daquele ano, o arcebispo Lefebvre foi nesse seminário. The same seminarists came to him, Archbishop Lefebvre, Os mesmos seminaristas vieram agora para o arcebispo Lefebvre and they said, "Your professors in this seminary in Albano, they are teaching modernism." Esses professores aqui em Albano, na Itália, estão ensinando o modernismo. He closed the seminary O arcebispo Lefebvre fechou o seminário and moved everyone back to Econ. e transferiu todo mundo de volta para Econ. He saw, Econ. he heard, he took action. Ele He saw, viu, he heard, ele escutou he took action. e ele agiu. E agiu. Ele agiu. But Father Tissier was, no, don't worry, Mas o- just do what they Mas say. o padre Tissier já tinha falado. Bispos. Não. Como padre, o ele era padre, padre. Era padre, o padre interpreta. O padre Tissier já havia falado, não apenas escuta É. eles obedecem. Father Ortiz told me that story. Agradeço muito. Como o padre interpreta a posição de Dom Galareta? What interpretation would you give for the position of Dom de Galareta? Bishop de Galareta did not ever seem to be against the deal because it's against the faith. He never thought the deal was against the faith. O Dom de Galareta nunca pensou que o acordo poderia ser contra Contra fidem, contra faith. a against fé. He only thought it was just a bad prudential judgment. Ele só pensou que era um julgamento que não era muito prudente. So his being against it was not really all that strong. Então, a parte dele ser realmente contra nunca foi muito forte. Even though he wrote that very strong letter in November of last year, Apesar dele ter escrito uma carta no novembro passado, muito forte. his focus was more on, I don't trust them, I think they're bad people, rather than on the faith. O foco dele era mais como, eu não acredito neles, eles são, de vez de ser na fé. Eu não acredito neles, eu não... Rather than against the faith. Yeah. I don't trust them, they're bad people. Eu não acredito neles, eles são pessoas ruins, mas não foi necessariamente por causa da fé. That's why a few months ago, Villepur, however you pronounce it, in the Villepur conference, however you pronounce it, the French conference. Na conferência francesa Villebrook, Yeah, something like that, a few months ago. He New- changed completely. ele mudou completamente. But it really wasn't, I don't think it was a complete change. Eu particularmente não acho que foi uma mudança completa. I think he was kind of that way already. Eu penso que ele já era assim há Just mais kind tempo. of came out. E agora apenas aflorou. I think Bishop de Galareta was the main underminer of the general chapter. Ele acredita que Dom de Galareta é o principal Mentor of the final o document. mentor do No, capítulo. he was the not mentor. He was the one that Undermined. undermined the resistance. Ok. Like a Ele subversion of the resistance. foi o que ele minou a O resistência. principal subvertor, não. Não, o que minou a resistência, É o que o- minou a resistência dentro do capítulo. o principal- O que não deixou a resistência tomar Yeah, Dom Galareta. O bispo principal que minou Because no capítulo. the main priests were against Father de Cacre and Father Four from here, Padre de Cacoré, Padre For, And others. eram contras. Father Morgan, O Padre Morgan were era contra. completely against no deal with Rome. Era completamente contra. Não tem acordo com Roma. Bishop de Galareta became their friends against the liberals. O Dom de Galareta ficou amigo deles contra os liberais, And instead of saying no deal with Rome, mas ao invés de dizer não tem acordo com Roma, he said, this part is very bad, but it'll be okay if you do that. essa parte é muito ruim, mas vai ficar ok se fizer aquela parte. If we have good conditions, the deal is okay. Se nós tivermos boas condições, o acordo é bom. So they began to argue about the conditions Então eles começaram a argumentar sobre and as not condições about the deal. e não o acordo. Deviating. Deviating, right.
desviando o assunto de vez de ser do acordo e apenas para condições. Quais as So condições? we call it the hijacking of the resistance. O sequestramento do. So he took them and another way. Ele sequestrou essa Maybe mentalidade. intentional, maybe not intentional. Talvez intencionalmente, That talvez não, doesn't matter. ou talvez não intencionalmente. Not necessarily bad intention, but bad thing. Mas uma coisa muito ruim. Santa Teresa diz que o inferno está cheio de boa intenção. The Santa hell Teresa is diz full of que o inferno está good cheio de boa intenção. The hell is full of good intentions. Yes. Any other? I'd like to know in what manner, how did they behave to cause all this work? What did Don Pele do to cause? Okay, can you What translate? action did he do? To cause this problem. Yes. You mean to cause the deal? You mean to cause the change in the society? Okay, can you just translate so they understand? What action? Translate the question. I wasn't paying attention. What action did the Bishop Fillet do to bring about this big change? Right? Quais foram as ações? Ela está perguntando quais ações que o Dom Pelé fez para trazer para acontecer, fazer essa situação 12 acontecer. anos. Is that right? That's the right question. 12 anos de ação. Okay. What action? Okay, well, I think what he did, first of all, his purpose. Primeiro The purpose, the goal. primeiro a razão da The goal, I believe, of Bishop Fillet is to convert Rome from the inside. A intenção que ele acredita que Dom Pelé queria entrar por dentro de Roma e converter Roma por dentro. But he has a problem. SSPX people don't want to go inside. Mas ele encontrou um problema. A pessoal da fraternidade não querem ir para dentro de Roma. How does he change that? Como que ele muda isso? By changing the superiors. Mudando os superiores, os distritais. Those are the ones that elect the new superior general. Eles que elegem o superior They're the ones geral. that guide the apostolate. Eles são os que guiam o apostolado. Make the men with the same ideas Fazem os homens ter as mesmas ideias in the positions of power. das posições de poder. He had 18 years to do that. Ele teve 18 anos para fazer isso. Tem mais 6 para acabar com tudo. And he still has Yes. 6 more. Right. Yeah. To They'll finish never with- elect him again until death. Yes. Please forgive me if I ask you such a question. Desculpe se eu faço essa pergunta para ele. As I did outside. Why did you take so long to make a decision and speak out? Why? The speaking out. Ela está perguntando So por many que ele signs. demorou tanto a tomar a decisão Com tantos de falar sinais. Não abertamente. estavam claros. The reason is that I used to believe, I have seen the signs of corruption in the society for many years. And you can translate that. Ele tem visto os sinais de corrupção na fraternidade já por alguns anos. But I always thought it's a moral corruption. Mas ele sempre pensou que era uma corrupção moral. For instance, the anti-apostolic, Por momento, o Apostolicidade. can be anti-apostolicidade just laziness. pode ser apenas preguiça. But now I think it was not laziness. Mas agora ele acha que não era preguiça. There was a plan. Era um plano. But if it's just laziness, this is a normal weakness we have to fight. Mas se fosse somente a preguiça, isso é uma So, coisa normal que I nós used to deveríamos think lutar it was contra. only laziness. Mas ele não acha que era somente preguiça. And that the anti-Catholic and anti-holy E que in the society os anticatólicos e o anti-santidade dentro da fraternidade was because of just a weakening because of the attacks of the modern world. foi por causa do enfraquecimento e dos ataques do mundo moderno. And not because the superiors were slowly trying to push this. E não porque os superiores estavam tentando empurrar isso pouco a pouco. Therefore, I always condemn myself completely. Então eu Publicly and completely. sempre condenei isso completamente, e Within my publicamente parishes and dentro my das minhas people. paróquias. Yeah. But I did not think that it was an ordered thing, Mas eu não pensava que fosse uma coisa ordenada or that it was more than just normal corruption. ou que fosse mais do que a corrupção It's part of normal. religious life ser to humano. have to deal with injustice and corruption. It's part of religious life. É parte da vida religiosa lidar com injustiça e
Corrupção. injustice, and corruption. e corrupção. I was unjustly condemned several times. Eu fui injustamente condenado But inúmeras that's vezes. normal. Mas isso é normal. That's not a major problem. Isso não é um problema grave. You just move on. Você continua. The difference is, A diferença é, like Father Chazelle says, como o padre Chazelle fala, yeah, in May of 2012, the mask came off. no meio de 2012 a máscara caiu. And my final decision to stand up no matter what, I made on the reading of July 14, 2012 declaration. E a minha decisão final July 14, 2012. Tomar posição? de tomar posição de falar o que tem que Before falar. that, 14 de julho de 2012. before I preach against the deal, against the Antes ele pregava contra 2009, against 2007. Antes ele pregava contra 2009, But only 2010, that contra o everyone may aborto. know. I preach against those things, but only so that the people would know. Mas somente com as pessoas que ele pregava e tudo mais. But after July 14, Mas depois de 14 de julho, it's war. é guerra. Yeah. But then the Demeter was on the field. The Demeter has Yes. been made. And Yes. also, do you think that it could be a false the camera. comeback, a false argument, as you said before? This recent rupture, could be a false. Come back. Do you Yes. believe that? You mean the? You have translate that. Yes. I missed part of it. You mean the false? Do you rupture? mean that the rupture between Monsignor Williamson and the other three No, could it's be not a a false? No, not that. Ela está perguntando se a ruptura entre Don Williamson e Don Pelé poderia ser uma falsa, uma coisa Não, planejada, porque uma conspiração. Ela demorou também. One reason for Ela that. considera que demorou muito e que, portanto, poderia. One reason you know Bishop Williamson. Uma razão por isso, se você conheceu o Don He is Williamson, very innocent. ele é muito inocente. Confiado, né? Yeah. We hate to use the word, but he's like naive. Não é a palavra exata que ele quer usar, o inocente, mas He believes everybody. ele acredita em todo mundo. It's actually part of his greatness. De fato, é parte da grandiosidade dele. He would no way would he ever be involved in a quote unquote conspiracy. Ele nunca estaria envolvido em uma conspiração. And if he tried, it wouldn't work. E mesmo se ele tentasse, não ia funcionar com ele. It would be like Maxwell Smart. How do you say, Inspector Clouseau? Maxwell Smart. You know. Do they know what's the British guy's name now? The new one. Agente 86, seriado. Ele é What's muito the new trabalhado. British guy? You know, he's an idiot. He would trip over himself. It wouldn't work. Mr. Bean. He would be like Mr. Bean. Okay. Se ele tentasse fazer um negócio de conspiração, ele seria como Mr. Bean, todo atrapalhado. Não é a dele. It wouldn't work. It wouldn't Não ia funcionar. No, he would never be involved. But also remember, Ele nunca estaria envolvido nisso. the devil works with our free wills also. Mas lembre que o demônio ele trabalha também com o nosso livre-arbítrio. If you have an army where everyone obeys every word, it's easy to control. Se você tem um exército que todo mundo obedece, é fácil de controlar. The great general can work with all the enemies as well. O grande general, ele consegue trabalhar com os inimigos também. The devil is the greatest general. E o demônio é um grande general. He knows how to work this weakness against that weakness. Ele sabe trabalhar essa fraqueza com aquela fraqueza, And dependendo. even the communists say the essential success of communism E até os comunistas dizem que o sucesso, a essência do sucesso do sucesso comunista is not the few bad communists, não é os poucos comunistas ruins, but the many useful idiots, they call them. mas o numeroso número de idiotas Who are comunistas doing the communist thing without knowing, que está without intending. que está praticando o comunismo sem pretender, sem nem saber. Yes. I just want to ask something that's always puzzled me about Fascinac, because Marlene said about the errors of Russia. But the communist revolution wasn't started by Russians. From its inception, it was Jewish. 90% of the Bolsheviks were Russian Jews. No, but lots of German Jews. That's true, It was funded by American Jews. It was the Russians that actually suffered with the revolution
the Yes, yes, yes. Ukrainian hunger. Can you translate? Okay, so she said that she wonders a revolução- about Lady Fatima saying the problem is Russia, when in fact it's not Russia, but the Jews in Germany, Russia, and elsewhere who are behind. Exactly, there's no rules. Ela diz que a Revolução Russa não foi de fato feita pelos russos, mas sim pelos judeus americanos que também ajudaram a financiar, não foi isso? Financiaram a Revolução, etc, etc. But it is also true that after 1917, Mas é verdade também que depois de 1917, it was the country of Russia who spread communist spies into every country. foi a Rússia que espalhou espiões em todos os países. There was a communist party E dentro da igreja- infiltrating the United States before 1921. There was a communist party infiltrating the U.S. before 1921. 1721. 4 years. Teve right? partido comunista invadindo os Estados Unidos. I still think, like, you have the miliband in England, because they're Jew. You have Saloniki. Most of the communist, socialist agitators are still Jewish, whether they're Catholic. Yeah. But it came, the origin of rule was Russia. Russia. Maybe you can translate that. The origin of the spread was Russia. The origin of the spread A origem of communism ideas throughout the world, including in China, is from Russia. A origem das ideias comunistas são oriundas da Rússia. And there's the other side, which only Our Lady understands. E do outro lado, que somente Nossa Senhora entende, That for some reason, por alguma razão, when Russia converts, quando a Rússia the converter Russian people, e os russos converterem, the whole world will convert. o mundo inteiro vai se converter. And if Russia does not convert, E se a Rússia não se the converter, world will not convert. o mundo não vai se converter. So there's a negative side. The Russians spread the evil, Tem um lado negativo, que é os russos espalham os erros comunistas, even though there's Jews and Masons everywhere. mesmo que tenha judeus e maçons em It's todo still lugar. Russia that spread throughout. Continua sendo a Rússia que And espalhou. on the positive side, E no- it will e be no lado Russia that brings positivo, about the conversion. A Rússia vai ajudar a trazer a conversão para o mundo. E como é um remédio só que Deus dá, sem a consagração da Rússia, a consagração do Papa, todos os bispos não se resolve nunca. But don't forget that in October 1917, Russia had not even had the rebellion yet. Lembre que em 1917 não havia nem tido a revolução ainda na. And also for Our Lady to prophesy that shows her power. You could just repeat, Our Lady to prophesy that shows her power. Nossa Senhora professando isso mostra o poder Because it dela. would be the same as today saying Uruguay is going to conquer the world. Porque seria o mesmo que dizer hoje que o Uruguai vai conquistar o mundo. Nuts. Vamos pensar que são loucos. Right. Russia was weaker than Uruguay in 1917. A Rússia era mais fraca que o Uruguai em 1917. So it's proof of the miraculous power of Our Lady. Esse é prova do milagre de Nossa Senhora. Should we go over there? Quer terminar, padre? Padre não vai dizer nada, né? Padre Gil, quando vocês estão Coroar com uma palavrinha. Coroar com uma palavrinha. If you can seal with a small word. Maybe you can talk about the change in society. Or just whatever the spirit, it's just about our crisis. Yeah, Father said everything. O Padre Pfeiffer disse tudo, But I think what is very applicable now mas eu creio que dá para aplicar muito bem agora. is the great stand of Archbishop Lefebvre and Bishop de Castelmaire. O grande exemplo de Dom Marcel Lefebvre e de Cássio Maia. St. Thomas Aquinas teaches São Tomás Aquino ensina that when the faith is in danger, que quando a fé está em perigo, we must defend it nós temos que defendê-la and even correct or rebuke our superiors. e mesmo corrigir ou repreender nossos superiores, Like St. Paul had to correct St. Peter. como São Paulo teve que corrigir São Pedro. So as Bishop de Castelmaire said in Quando- 1988, E como o bispo de Cássio Maia disse em 1988, the faith is put in danger with these steps towards the agreement with Rome. a fé agora está sendo colocada em perigo
com esses passos, né, para o acordo com Roma. So we Catholics must speak out, defend the faith, and Então nós católicos temos que nos erguer, pregar a fé, mesmo contra os nossos superiores. Viva Cristo Rei, viva Católica. Viva Cristo Rei! Viva Cristo! Ave Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et nostra salve. Ad te clamamus, exules in Iepe, a te suspiramus, gementes et mentes, in ac lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, in nos suos misericordes oculos, ad nos sovete. Et Jesus, benedictus fructus ventris tui, nobis post evangelium nostre. Para todos os dois, uma bênção dos dois padres. The blessing from you, fathers. Amen. So thank you very much, Father, for receiving us. Thank you. It's been a great privilege. You can translate.